Bem, bom dia mais uma vez a todas e todos. Eu queria logo inicialmente, a partir dos fichamentos que eu recebi, e eu percebi que em alguns deles, ao invés de aparecer Russell no cabeçalho, só aparece ELL. Talvez houve uma desconfiguração na hora de vocês baixarem o modelo no computador de vocês, tá certo? Então, boa parte dos materiais que eu recebi, das fichas de resumo, só vai aparecer a partir do E aqui, né? Então, qualquer coisa, a gente vai, quando fizer a leitura do material, a gente vai tentar colocar para vocês a orientação acerca desse cabeçalho, tá bom? Então, essa é a primeira observação. Deve ter havido uma desconfiguração quando vocês forem baixar. Então, aqui a gente vai retomar a ideia do Russell, aqui o resumo do texto. A gente disse uma página, eu vou tentar aqui cumprir, mostrar como foi que eu fiz a partir daquelas orientações dadas para vocês. Então, o texto diz o seguinte: Russell concebe o valor da filosofia como ato de superação da visão preconceituosa que os homens têm sobre o conhecimento filosófico. Então, a primeira coisa que nós precisamos visualizar lendo Russell é que a tradição moderna, a tradição iluminista da modernidade, ela chega na contemporaneidade com esse desinteresse ou esse preconceito em relação ao saber filosófico. Então, no plano de curso, nós estávamos dizendo o quê? Vamos inventariar os elementos do projeto iluminista e as suas implicações na modernidade. A primeira implicação que nós podemos encontrar é um endeusamento em relação ao saber científico e um preconceito acerca do conhecimento filosófico. E por que tem esse endeusamento do saber científico? Eu diria, primeiramente, talvez esteja relacionado com a pergunta que o nosso colega fez aqui anteriormente, tá certo? É que o saber científico retira do indivíduo a sua subjetividade, colocando no lugar dela o quê? É um procedimento metodológico em que o conhecimento se torne preciso, objetivo, ou seja, nós teremos uma margem de erro bem menor na hora de tomar as decisões. E segundo, é que esse saber científico, ele é utilizado, tá certo, como um potencial para aumentar a produtividade, gerando mais lucro para o capitalista. Então, nós temos a sociedade, uma concepção de sociabilidade na modernidade que é baseado em dois pilares, mas um subjuga o outro. Quais são esses dois pilares? Por um lado, seria a crença, ou pelo menos a defesa da liberdade dos indivíduos, e, por outro lado, um saber esclarecedor capaz de potencializar a riqueza universal e a condução do homem para se autogovernar. Então, Russell vai perceber o quê? Vai perceber que essa dimensão da liberdade, ela foi o quê? Ela foi nulificada pela dimensão do saber esclarecedor de potencializar o saber científico para ser usado numa concepção de progresso que potencializa a riqueza material, mas destrói a dimensão espiritual do homem. Então, esse é o primeiro elemento que nós podemos encontrar no projeto iluminista, essa contradição, que vem para a contemporaneidade, gerando um certo preconceito naquele tipo de saber que não se percebe, né, a sua utilidade na potencialidade da riqueza material de forma universal. Ao contrário, esse tipo de saber exige que se repense ou seja capaz de refletir sobre a possibilidade da distribuição dessa riqueza para que os indivíduos
tenha condições de vida digna e reduza-se a violência no seio da sociedade. Então, é o primeiro elemento que nós podemos trazer do texto do Horácio, tá bom? Em relação às implicações do projeto iluminista na contemporaneidade. Então, essa visão preconceituosa, como é que ela se dá? Tal visão se estabelece a partir de uma dualidade entre o saber útil e inútil. Então, é muito comum a gente ser indagado dentro dos ônibus, dentro da universidade, na família, né? Para que serve a filosofia? A questão é, qual é o valor da filosofia? E essa pergunta é como se já esperasse uma resposta de que a filosofia não tem valor nenhum, ela é inútil. Não? Como inútil, essas pessoas compreendem o quê? Diz Horácio. Como inúteis são considerados os conhecimentos, como úteis são considerados os saberes considerados exatos, que os homens têm da realidade, os conhecimentos científicos e suas aplicabilidades, que têm consequências perceptíveis e imediatas para a humanidade. Então, se nós somos imediatistas, eu quero logo saber como é que eu vou aplicar e que resultado eu vou obter. E, geralmente, né, além de se perceber como é que esse conhecimento é aplicado, a gente quer também visualizar como é que eu vou me inserir no mercado de trabalho ao fazer uso ou ao desenvolver esse tipo de saber, esse tipo de conhecimento, certo? Então, quais são as consequências de um pensamento filosófico, de um saber filosófico? O pessoal quer saber. E nós que estudamos filosofia precisamos refletir sobre isto. Nós não podemos só deixar que os outros digam que a filosofia não serve para nada, com ela ou sem ela a vida continua a mesma. Nós não podemos estar diante desse tipo de postura e baixar a cabeça ou concordar como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. E o conhecimento inútil é concebido como incerto e sem aplicabilidade imediata ou sem consequências perceptíveis para a humanidade, a não ser uma perda de tempo por parte daqueles que o exercitam. Se a gente pegar Descartes vai fazer criar todo um mecanismo para poder pôr em dúvida tudo que chega a ele, né, por meio dos sentidos. Observa, ele vai pôr em dúvida tudo aquilo que chega para ele por meio dos sentidos, ou por hábito, ou por narrativas de outros. Mas ele vai fazer isso para quê? Para realizar uma investigação, para se livrar das incertezas e chegar ao saber claro e distinto. Então, o objetivo do Descartes não é viver na incerteza, mas é produzir um saber claro e distinto. É como se o Descartes quisesse transformar a filosofia numa ciência. É como se Descartes quisesse usar um procedimento investigativo, metodológico, que a ciência se convertesse, aliás, a filosofia se convertesse numa ciência. Ou seja, ele vai criar mecanismo de funcionamento que, em um determinado momento, a certeza se impõe ao meu querer, à minha racionalidade, e eu a aceito como tal. Horácio vai sempre trabalhar na perspectiva de que a incerteza ela vai sempre estar presente. Nesse sentido, a filosofia deve atuar sobre si mesma, para cortar na sua própria carne essas certezas que pretenderam ser consolidadas e absolutizada, deixada como herança para a tradição. Tá certo? Então, esse elemento, eu quero que você fique muito claro, tá certo? Qual é a temática desta unidade? Nós queremos inventariar as contribuições, tá certo? Do projeto iluminista para nós na contemporaneidade. E não é a leitura do texto pelo próprio texto que nós vamos retirar isso de lá. É preciso que a gente faça o quê? Que a gente esteja sempre buscando no texto esses elementos. Só um momento, pessoal. Vai ligar aqui o computador na energia.
Tá claro, pessoal? Tem alguma dúvida, um pedido de esclarecimento? Não, professor, tá claro. Tranquilo, professor. Então, ele coloca, né, a questão que ele coloca é a filosofia como uma ciência que prepara o indivíduo, né, pelo que eu entendi, para melhor compreender a sociedade, para melhor compreender o meio ao qual ele está inserido, né? E também toca muito na questão das ciências exatas como uma base, né? As ciências exatas como uma base para esse conhecimento. Elifelton, o Horácio vai conceber o seguinte: com as ciências positivistas, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma base para potencializar a riqueza material, certo? Então, na proporção que a gente descobre a questão da ciência positivista, nós potencializamos o progresso econômico, potencializamos o aumento da produtividade. Agora, a aplicação dessa riqueza econômica, a sua aplicabilidade no seio da sociedade, vai depender agora de quê? De reflexões filosóficas, críticas filosóficas. Temos hoje, a ciência conseguiu o quê? Conseguiu desenvolver a vacina contra a Covid-19. Ótimo. Então, a ciência chegou a resultado plausível. A reflexão filosófica vai levar em consideração que essas vacinas devem chegar para todas as pessoas em tempo real, em qualquer recanto do mundo. Isso não é mais ciência, é uma reflexão sobre a aplicabilidade dessa descoberta científica. Então, nós temos os países ricos que podem vacinar sua população inteira em tempo recorde, 2, 3 vezes, até mais. E nós temos populações pobres que, se não tiver uma espécie de assistência social, um órgão internacional que crie as políticas para poder essas vacinas chegarem até lá, nós teríamos a dizimação dessa população. Então, observa, com o saber científico, nós potencializamos a riqueza material. Com o saber filosófico, nós refletimos sobre as implicações ou a relevância dessa potencialidade científica na produtividade para assegurar a dignidade de vida. Então, aí vai entrar o quê? Vai entrar um aspecto subjetivo na dimensão filosófica, em que uma dimensão ética é levada em consideração, uma dimensão política é levada em consideração, em que a gente não deixa que o saber seja simplesmente manipulado ou esteja apenas a serviço daqueles que têm posses, daqueles que podem pagar por aquilo, por aqueles que podem se beneficiar economicamente daquilo, tá certo? Então, feito isso, aí você vai ter o quê? Aqui no Brasil, as denúncias de fraude, mesmo que as vacinas cheguem para todos, existem o quê? Existem aqueles que querem se apropriar indevidamente do dinheiro público, tem aqueles que querem se beneficiar para fazer campanha política. Então, tem todo isto, esse arsenal de interesses, que o desenvolvimento da subjetividade, que o Horácio está dizendo aqui, é o libertar-se, né, das amarras, das correntes, a dimensão espiritual do homem desenvolvida, potencializada, que vai perceber essas armadilhas e, ao mesmo tempo, vai tomar um posicionamento político em benefício da vida da humanidade, tá certo? Então, observa, só o saber científico não é suficiente para se ter uma vida melhor no seio da sociedade. Se faz necessário espíritos livres, homens que são capazes de pensar por conta própria, para se contrapor o que está posto. Porque, senão, se cria, né, uma falsa certeza, e essa falsa certeza nulifica, né, a capacidade do homem
fazer intervenções nesse processo. E aí você vai ter vários elementos que devem ser levados em consideração para se chegar a isso que a gente está colocando aqui como sendo uma pretensão de se fazer uso da filosofia. Ora, se a ciência tem como meta produzir coisas, a filosofia tem como meta o quê? Produzir seres pensantes. E seres pensantes não para serem o quê? Engessado pelos fatos, mas para se contrapor àquilo que acontece do jeito que acontece. Pois não, Elivelton? Mas essas questões que surgem não são questões sociológicas? Como que a gente pode fazer essa separação? Olha, a filosofia, ela transita, tá certo? Ela serve de base, ela elabora os conceitos. Observa, no texto do Horácio, como o Ítalo colocou, e como o Jorge, observa que ela tem o quê? Ela tem um potencial de fazer investigação, sempre trabalhando na perspectiva das incertezas, e quando se chega a resultado plausível, surgem as outras ciências, a sociologia é uma delas. Você não tinha, por exemplo, a sociologia na Grécia Antiga, certo? Então, a sociologia é uma ciência que ela tem a sua origem nos conceitos filosóficos. Agora, ela tem um método próprio para fazer a sua aplicação, tá certo? Então, para Russell, não tem uma ciência que antes ela não tenha passado por esse processo de quê? De investigação a partir das incertezas. E a sociologia, apesar de ser uma ciência, o sociólogo não vai pensar sociologicamente sem se prover de conceitos que são filosóficos. Então, Horácio está chamando a atenção para esse casamento, para essa articulação. Eu não posso separar as ciências da filosofia. Eu não posso agora colocar um conhecimento como sendo mais importante do que o outro. Ao contrário, eu preciso superar essa concepção preconceituosa, essa concepção de colocar cada coisa numa caixinha, de forma separada. A sociedade, a sociabilidade, ela não acontece só numa perspectiva sociológica, só numa perspectiva psicológica, antropológica. É a unidade dessas diversas dimensões que vai fazer com que a gente tenha uma sociabilidade, a política, a economia e outros elementos, tá certo? Que nós precisamos levar em consideração. Então, a filosofia é esse saber, tá certo? Que vai transitar, que vai nos dar a possibilidade de você buscar na sociologia elementos sociológicos para você fazer a reflexão, na política, elementos para que você possa fazer a reflexão, tá certo? E, ao mesmo tempo, elaborando os conceitos para tentar, tá certo, encontrar ou apontar possíveis caminhos para solucionar problemas vigentes de uma determinada época. Então, a filosofia está nesse nível, tá bom? É uma tentativa de dar um suporte para articular esses saberes que um dia foram filosóficos e agora são científicos separadamente, para que eles se articulem, Eu não posso simplesmente achar que a sociologia é mais importante do que a antropologia é mais importante que a psicologia é mais importante do que a política, e assim sucessivamente, tá bom? É nesse sentido, não sei se eu te respondo, Elivelton. Pois não, Hélio. Professor, essa parte aí desse texto seu, que fala sobre aprisiona o homem a certezas dogmáticas. Eu costumo muito perceber, pelo viés filosófico, a nossa realidade, né, a modernidade, e como também a tradição, ela foi repleta de dogmas, correto? Sim. E eu percebo que, na perspectiva religiosa, nós temos dogmatismo, ou seja, assim como a filosofia, ela vai nos servir para que possamos refletir o que é posto, seja na ciência, seja na religião, seja na sociologia, nas demais ciências, ela vai fazer com que a gente reflita
Então, eu percebo que há um perigo enorme quando se trata de dogmatismo, porque as pessoas, na sua grande maioria, né, seguem uma linha reta e sem perceber que muitas das vezes cometem certos erros em apresentar, né, certos conceitos como verdade única e acabada, sem haver ou existir uma reflexão. Então, eu gostaria de que você acha, como professor, como grande experiência que você tem, no sentido a nossa sociedade, ela ultimamente, ela está inserida principalmente nessa divisão de alguns seguem os caminhos, outros seguem outros caminhos, e estamos pobres de reflexão nesse sentido. Veja-se a realidade de hoje, na perspectiva política, muita gente, eu sou de esquerda, eu sou de direita, né? Estes conceitos de esquerda e direita, eles devem ser vistos de forma assim mais bem elaborada, porque desde a Revolução Francesa, de lá para cá, isso vem tomando uma nova roupagem, um novo modelo, uma nova perspectiva. Então, nesse sentido, como é que a gente pode tentar desconstruir isso diante de tanto dogmatismo, de tanta solidez, de tanta certeza, certezas entre aspas, certezas religiosas, certezas políticas, ou certezas sociológicas, ou até certezas ciências. Nesse sentido, a filosofia ela vem tentar desconstruir isso e não elaborar um novo plano, mas fazer uma reflexão a respeito de tudo que é dado. Eu vejo que essa dimensão gigantesca ela é um desafio para a gente, que as pessoas falam coisas que, o certo é isso, o resto está errado. Ou seja, nós estamos numa carência, numa pobreza de reflexão tão grande, professor, eu vejo assim, tão grande que é necessário a gente pensar bastante e perceber aonde ou onde a gente vai parar com tantas defensores de A, defensores de B, defensores de C, sem perspectiva, sem leitura e sem base. O professor entendeu o que eu quis dizer. Ok, Hélio. De fato, uma das heranças, né, que o projeto iluminista deixou para nós, né, a partir do texto aqui do Russell, é uma herança da certeza numa promessa, né, atribuída à razão, só que essa razão se transvestiu de uma racionalidade técnica produtiva, que retira dos indivíduos essa capacidade de pensar por conta própria para se autogovernar, e o problema, né, trabalhando a partir da sua questão, primeiramente é fazer com que a gente tome consciência que a gente é levado por um tipo de certeza, e essa certeza, ela tem uma implicação na relação com o outro, no seio da sociedade, que é maléfica. E aí eu vou colocar aqui só algumas situações. Vamos ver, né, na última década, quantos confrontos violentos com morte nós tivemos entre torcidas de times diferentes. Os vascaínos se encontrando com os flamenguistas, os palmeirenses se encontrando com os corintianos, o Atlético Mineiro, os torcedores do Atlético Mineiro com os do Cruzeiro. Então, quantos confrontos nós tivemos com morte, com violência entre essas torcidas? Então, observa, tem na base da nossa formação, eu diria, nós temos resquício de um tipo de subjetividade que ela é forjada a partir de determinadas crenças, de determinadas certezas. O Kant já combatia esse sonho dogmático na filosofia. O David Hume, né, foi um dos que contribuíram para poder a gente passar a refletir sobre isto. Agora, talvez o que nós precisamos fazer é, primeiramente, fazer um exame para ver que tipo de dogmatismo orienta a nossa própria vida, nossas ações neste mundo. Porque nós, em particular, cada um de nós, vamos atuar numa sala de aula, vamos atuar numa assembleia, vamos atuar numa igreja, numa comunidade.
e vamos contribuir para a formação de diversas pessoas na família e em outros espaços. Então, assim, o que é que a filosofia faz? A filosofia, primeiramente, identifica isso como sendo um problema. E para muitos, né, é mais fácil você dizer que o problema é da direita, o problema é da esquerda. Mas não é simplesmente um problema da direita ou da esquerda. É um problema estrutural. Estrutural. Agora, existem tendência de direita extremista que vai potencializar a sobreposição de um tipo de comportamento, de um tipo de crença sobre um outro tipo de crença. Existe uma tendência, né, de esquerda mais radical que vai tentar o quê? Sobrepor um tipo de dogmatismo, um tipo de crença sobre outros tipos de crenças. E aí gera-se certos conflitos. E quando nós não temos essa formação filosófica de um espírito livre, o que é que vai ser comum? Nós vamos ser, digamos assim, burros de cargas que vai carregar a ideologia dos outros, ou da direita extremista, ou de uma esquerda radical. Está faltando o quê? Está faltando, talvez, a partir dessa reflexão do Bertrand Russell, a gente se libertar de uma carga de crença numa ciência separada da vida, de uma tradição separada das implicações disso no seio da sociedade, de uma concepção política sem a reflexão, que faz com que o dogma, né, apesar de estar presente no nosso meio, nós sempre vamos atribuir o dogma ao outro, ao que pensa diferente de mim, e que eu estou agindo de forma apropriada. Então, eu diria, o primeiro passo é a gente fazer um exame, tá certo? Para verificar qual é o nível de dogmatismo que orienta as nossas vidas. Eu estou sendo um agente de resistência para manter os status quo da sociedade que aí está, que já vem, né, mostrando sinais de retorno à barbárie há muito tempo, né? O 11 de setembro, nos Estados Unidos, foi um desses exemplos. O retorno do Talibã, né, ao poder no Afeganistão é um outro, mas eu diria, a invasão do Afeganistão não seria também outra forma? Talvez a gente precise estar trabalhando nessa perspectiva de pensar e observar como é que os dogmas, eles vão o quê? Eles vão nos orientar e como ele vai trazer prejuízo para a vida em sociedade. A vida em sociedade. Então, eu diria que nos dias atuais, na contemporaneidade, né, nós vivemos, sim, conduzido por dogmas, por certezas, mas nós precisamos fazer um exame, nós que estudamos filosofia, para ver até que ponto nosso espírito está aprisionado a esses dogmas. Uma vez identificando como é que ele está aprisionado, eu vou poder agora tentar refletir como eu posso encontrar mecanismo para fazer as ponderações e evitar que esse dogma venha trazer prejuízo para a vida em sociedade. Então, assim, eu não teria uma resposta, né, pronta e acabada, mas o que eu trago para reflexão são esses elementos. A partir da sua provocação, tá certo? Sim, professor, tá certo. Sem dúvida, contribuiu bastante. É essa linha de pensamento que a gente deve ter, né? De se perceber em que local nós estamos, qual é a nossa posição, dentro do contexto filosófico, como é que a gente visualiza todos esses acontecimentos, todas essas barbáries, esses defendem esquerda, direita, religião A ou B. É interessante a gente observar isso numa ótica filosófica, né? Tentando não desmistificar, tentando compreender e perceber até que ponto isso é grave, isso é positivo, isso é negativo. É sem dúvida questões bastante interessantes e que devem ser levadas em conta, até porque a gente visualizar todo esse contexto, né, baseado no que já aconteceu, no que está ocorrendo hoje em todos os campos, é necessário sim uma reflexão bem plausível, consistente e bem relevante. Obrigado, professor.
Por nada. Observa só, olha, o que o Horácio está dizendo logo em seguida. Essa preferência de um em detrimento do outro, né, que nós estávamos acabando de conversar, né? E aí, não importa em que nível, né, de saber a gente esteja falando, que tipo de comportamento nós estamos nos referindo. Essa preferência de um em detrimento do outro aprisiona o homem às certezas dogmáticas já consagradas pela tradição, reduzindo-o a uma dimensão mecanicista e sem perspectiva de pensar por si mesmo. Então, o que nós acabamos de falar, né, o Russell está nos advertindo sobre isso. Pensar sobre si mesmo e sobre a realidade, uma vez que ambos já foram definidos enquanto tais. E aqui, eu acho que um dos elementos que a gente deve levar em consideração na hora de fazer essas reflexões é a gente perceber, né, que toda a racionalidade ocidental, né, quando o espírito apolíneo se sobrepõe ao espírito dionisíaco, é que nós somos orientados para tomar as nossas, pensar e tomar as nossas decisões a partir de um princípio de identidade abstrato, a partir da verdade de um espírito, de uma identidade que ela é meramente abstrata e que ela é excludente. Então, quando eu ponho a razão como sendo critério para produzir saber, e que esse saber a realidade deve coincidir com essa identidade do próprio pensamento, lógico do pensamento, o que é que nós fazemos? Nós excluímos aquilo que esse princípio pensado logicamente, né, não dá conta. Eu deixo de fora o quê? Aquilo que chega a nós pelos sentidos e que escapa a essa racionalidade. Nós temos implicações seríssimas quando nós vamos aplicar isso a determinadas ciências. A ciência estatística, por exemplo, você faz uma análise, né, da renda per capita brasileira. Qual é a renda per capita brasileira? Quando você vai olhar nas periferias, você vai perceber que tem milhares de pessoas que não têm renda alguma. Mas para a ciência, a estatística, é como se ele tivesse uma renda X. Né? Uma renda X. Então, observa, pensar abstratamente pelo princípio de identidade da lógica e a aplicabilidade desse princípio em diversos segmentos da sociedade é uma forma da gente legitimar, tá bom? Uma desigualdade a partir de um princípio de igualdade. Nós deixamos de fora aqueles que estão, o quê? Que estão em situação de calamidade pública. Se eu tenho duas pessoas e uma come um pão por dia e a outra não come nada, quando eu aplico a estatística que nós temos, essas duas pessoas comem a banda de pão por dia. É mais ou menos isso, um exemplo, digamos assim, bastante pouco representativo, mas é uma forma da gente dizer como é que funciona essa ideia de uma identidade abstrata e a sua aplicação nas demais ciências no seio de uma determinada sociedade. Então, nós não podemos simplesmente acreditar na ciência sem fazer o quê? Ponderações, sem perceber o quê? Aquilo que escapa, né? Aquilo que a singularidade, as particularidades que vão escapando a esse modelo de produção de saber. Então, quando eu mudo um método de investigação, os resultados vão ser alterados. Né? Quando eu mantenho o mesmo método de investigação, os resultados vão ser próximos. Mas é o método que vai definir, tá bom? Como os resultados serão alcançados. Então, é preciso ter esse cuidado também para poder a gente compreender o que o Horácio está aqui nos trazendo para reflexão, para a gente entender, né, esse modelo de racionalidade da modernidade, que ele tem as suas raízes desde do período mitológico, tá certo? Até chegar aos nossos dias, que muitas vezes nós só pensamos no pensador isolado de
de um contexto maior, de uma historicidade, a gente isola as coisas. E aqui essa disciplina, de certa forma, é chamar a atenção para a gente recuperar esses nexos. É óbvio que vão ficar muitos nexos de fora, nexos. Mas é isso que a gente está tentando fazer. Uma vez que ambos já foram definidos enquanto tais. Assim, a outra dimensão do homem, que Horácio chama de espiritual, é esquecida, e a mente humana se restringe à dimensão material, à materialidade da mente. É a destruição do homem, ou, pelo menos, a sua redução à condição de coisa. Então, o que é que seria o homem para Horácio? Seria essa unidade entre a dimensão espiritual e a dimensão material. Quando nós queremos materializar a mente, né, a mente como sendo apenas um circuito neural, né, elétrico-neural, e nós vamos analisar exatamente como é que isso funciona, nós estamos o quê? Nós estamos reduzindo a dimensão mental, espiritual, uma dimensão material. E aí, nós deixamos de trabalhar o homem como sendo esse ser de uma subjetividade própria, que toma as decisões por conta própria, para se autogovernar, pelo menos o que se pretende, para legitimar a sua relação projetiva mecanicista dentro de uma sociedade em que se tem o saber científico como dando a última palavra, e quem segue os procedimentos científicos está agindo da melhor maneira possível, no melhor dos mundos possíveis. É a distinção do homem, ou pelo menos a sua redução à condição de coisa ou de objeto, como nós acabamos de dizer. Nessa perspectiva, Russell entende que a liberdade do homem se dá quando ele é capaz de recuperar a sua dimensão espiritual e exercitar o ato de pensar, que é fruto das incertezas ou das dúvidas. Ninguém pensa quando tem certeza, é como se nós só executássemos a determinada ação, porque eu tenho certeza que está correto. Quando eu tenho incerteza, eu vou pensar em quê? Nas possibilidades, vou pensar nas implicações. E a certeza é como se colocasse o homem numa certa linearidade, que retira dele o que é humano, se tira dele o que seria homem propriamente dito, e deixa apenas um objeto natural ou material. Então, o homem liberto, ou espírito livre, discute com a humanidade de forma imparcial, não buscando eliminar as suas dúvidas, mas tentando ampliar a sua visão de mundo a partir das diversas opiniões que se tem de um mesmo objeto. Quando nós temos uma certeza, o mundo se reduz à certeza. Quando nós temos dúvidas, que dialogamos com outras pessoas, né, que também têm dúvidas, observa que se eu concebi o mundo numa dimensão, a dúvida do outro pode me fazer pensar o mundo numa outra dimensão. E assim, o mundo vai se ampliando. E as minhas dúvidas vai fazendo com que eu seja também um indivíduo, digamos assim, com a visão maior. Então, a minha visão vai acompanhar o quê? A dimensão do mundo que vai se alargando. Nós não sabemos dizer exatamente o que é o mundo, certo? Nós sabemos que o mundo existe, mas dizer o que é o mundo é uma tarefa para ser discutida e rediscutida pelo resto da vida. E quando nós fechamos a concepção de mundo numa única teoria, sem considerar as demais, nós transformamos o mundo num reduto da minha teoria, que aí se torna dogma, tá certo? Aí vai o quê? Vai engessando aqueles que serão formados a partir dessa teoria. Então, o mundo existe, talvez seja a crença que nós possamos ter. Agora, dizer o que é o mundo é uma discussão que deve acontecer ad infinito. Então, essa discussão é que vai fazendo com que esse mundo que existe, ele passe a ser mais amplo. E eu, nesse processo de discutir com o outro, com os outros, o que é que vem a ser esse mundo, é uma forma de eu ampliar a minha subjetividade, a minha capacidade de abstração, a minha capacidade de perceber a realidade, né, nas suas diversas
acepções, nas suas diversas determinações. E aí, quando nós temos, por exemplo, essa visão de um mundo limitado, a repercussão disso nas decisões política, vamos pensar, numa dimensão extremista, de direita, vai o quê? Vai deixar de fora pessoas que pensam diferente, que têm crenças diferentes, né? E aí eu escuto muito, né, em vídeos e outras coisas mais, a gente diz, eu sou uma pessoa que tem uma tolerância religiosa. E aí, na escola, você vai ter o quê? Você vai ter as músicas que são da Igreja Católica, de algumas igrejas evangélicas, mas será que essas pessoas que estão dizendo que tem tolerância religiosa, se a gente colocasse uma música lá do candomblé, ela teria essa mesma tolerância? Então, observa, eu tenho tolerância, mas o mundo é circunstanciado pela essa minha crença aqui. Na hora que eu quero ampliar este mundo, não, isso aí não é coisa boa. Então, vamos cortar o mal pela raiz. Então, observa, é preciso que a gente esteja sempre atento a essas nossas concepções, essas novas visões. E interagir com o outro, com o diferente, tá certo? Que pensa diferente, é uma forma de você se ampliar juntamente com o outro e juntamente com o próprio mundo. Então, nessa discussão, o homem passa a contemplar os objetos, que é diferente do eu, não eu, de tal modo que o objeto é ampliado, e o homem, que é o eu, se amplia com ele. Quando eu digo o homem que é o eu, é o homem enquanto espécie, né? E aí, quando você vai colocar nas individualidades, as instanciações, o resultado vai ser o quê? Ele vai ser similar. Ele será similar. O que Russell chama de relação do eu com o não eu. Esse eu, tá certo? Que será instanciado em cada contexto histórico, sociocultural. O eu se faz na ampliação do não eu. Não é uma ciência que vai dizer o que eu sou. Não é simplesmente um saber abstrato que vai determinar o que eu sou. Eu sou um ser em construção. Eu sou um ser que se faz, Sartre. Eu sou um ser que se faz. Eu sou um ser que me construo. E me construo como? Na relação com o outro, na relação com o mundo. Me apropriando de quê? Da cultura acumulada pela civilização. Me apropriando de quê? Do saber, tá certo? De uma determinada época em diálogo com outras épocas. O eu se faz na ampliação na ampliação do não eu. Essa relação só será percebida pelos homens de espírito livre, ou seja, aqueles que não têm uma consciência coisificada, que só observa a objetividade. E a liberdade é fruto do ato de filosofar. Sem liberdade não há filosofar. Sem buscar provas para as soluções encontradas para os problemas da humanidade. Quando buscamos essas provas que as encontramos, é o momento que o saber deixa de ser filosófico e passa a ser científico. Então, saber científico precisa de provas. Saber filosófico precisa de justificativas. São coisas diferentes, certo? A prova empírica, tá certo? Requer um resultado plausível. A justificativa requer o quê? Coerência. Requer o quê? Articulação de forma aceitável, que não deixa margem para as lacunas. Então, é nesse sentido que a gente vai fazendo o quê? Vai trabalhando na perspectiva de se pensar a construção do homem, juntamente com o desenvolvimento das ciências, tendo como base as incertezas para se fazer as investigações. Sem incerteza não tem investigação. Sem investigação não tem o homem. E o homem não pode se reduzir a uma investigação meramente objetiva para descrever o que acontece. É preciso discordar, inclusive, daquilo que está acontecendo, como se está dito que está acontecendo. O saber que era filosófico, né? Só um momento.
é fruto, né, a liberdade é fruto do ato de filosofar, sem buscar provas para as suas soluções encontradas para os problemas da humanidade. Se os problemas foram resolvidos, o saber que era filosófico é absorvido pela ciência, por uma das ciências, né? Como foi colocado, a sociologia é uma delas, a psicologia é uma outra. O saber é filosófico, enquanto não almeja as certezas definitivas sobre a realidade, mas quando isto acontece, surgem as ciências. As ciências são frutos das incertezas ou das dúvidas, mas se opõem a elas. Enquanto está no âmbito das incertezas e as dúvidas, é filosofia. Quando encontra um resultado plausível, é ciência. Portanto, o saber científico, ela surge das dúvidas para se realizar a investigação, mas quando se chega aos resultados, ela se contrapõe a essas dúvidas. É o que o Horácio está nos chamando a atenção. Cabe à filosofia cultivar as dúvidas, quebrando paradigmas. Observa, no início da modernidade, nós passamos do paradigma da escolástica para o paradigma da racionalidade reflexiva. Com o capitalismo tardio, nós passamos de uma racionalidade reflexiva para uma racionalidade técnico-instrumental. E agora, o que é que vem? Nós precisamos construir esse terreno para se pensar. Você vai para Habermas, tem alguns indicativos, Apple tem outros indicativos, e assim sucessivamente. A gente precisa ir encontrando esse caminho, de tal forma que a filosofia está sempre combatendo a própria filosofia para dar condição do homem filosofar. Cabe à filosofia cultivar as dúvidas, questionando as certezas e evitar a destruição dos homens, ao mesmo tempo em que contribui para a evolução das ciências. Deste modo, contribuindo para desfazer a dualidade estabelecida pela tradição sobre a dimensão dos saberes útil e inútil, impostos pelo espírito aprisionado do homem. Assim, o valor da filosofia consiste em libertar a mente humana de uma visão preconceituosa de realidade através do exercício do questionar as certezas estabelecidas até então. Aí está o valor da filosofia, dar ao homem a condição de ser um ser pensante, dar ao homem a condição de transitar por diversas áreas do saber, mas com o objetivo claro de manter a dimensão da espiritualidade conectada com a dimensão da materialidade. E não mais ficarmos refém de um saber meramente abstrato, desconsiderando a ciência e não fazer exatamente a passagem de 8 para 80. É preciso a gente estar sempre atento a esse tipo de procedimento. Então, o resumo, né, do texto do Russell, e também resume a minha fala da aula passada, da história em quadrinho, né, juntamente com o Genilson, era isso, em discussão. Se alguém quiser fazer alguma observação, sinta-se à vontade. Quero chamar a atenção. A nossa preocupação não era discutir o texto do Russell pelo próprio texto do Russell. Vamos compreender o texto do Russell. Não é essa a nossa intenção. Mas também é como o projeto iluminista, tá certo? Tem repercussão nos nossos dias. Essa é a nossa intenção. Por gentileza, 2 pessoas levantaram a mão. Eu não consigo aqui me recordar quem foi. O menino que levantou a mão, professor, ele saiu da sala. Deve ter perdido a conexão. Perdeu a conexão, né? Tá bom. Mas alguém gostaria de fazer alguma observação? Só lembrando, tá bom, de quem está participando da aula, ter o cuidado de colocar o seu nome completo aqui no chat para a gente registrar a frequência, tá bom? Então,
Dando continuidade à discussão, mas agora já a partir de um outro pensador, né? A partir de um outro pensador, eu vou agora convidar o Nietzsche, tá certo? Para nos auxiliar nessa reflexão. Sempre com essa preocupação que nós estamos colocando, né? Como é que se constrói a subjetividade, né? Na contemporaneidade, levando em consideração o ideal do projeto iluminista. Observa que com Bertrand Russell, nós trouxemos a ideia de que essa subjetividade só será construída se nós reconhecermos qual é o valor da filosofia. Se nós pensarmos o mundo, tá bom? A partir do prisma das dúvidas, das incertezas, e não construir uma realidade ou seguir parâmetro meramente científico, sem refletir sobre as implicações desse parâmetro para a vida em sociedade. Então, aqui, o texto que nós vamos trabalhar é um texto do Nietzsche, de 1877, é o texto primeiro, tá certo? Que a gente vai utilizar, articulando com a terceira dissertação da genealogia da moral. A genealogia da moral, sobretudo, é a terceira dissertação. Então, o nome do texto da utilidade e desvantagem da história para a vida, existem traduzido por várias pessoas, e elas divergem as traduções em relação o título em português, mas a ideia é sempre a mesma, e essa é a segunda consideração intempestivas, tá certo, do Friedrich Nietzsche. Então, a primeira coisa, nós precisamos, quando vai fazer a leitura de um texto, o que é que eu quero extrair desse texto? E que linha argumentativa eu vou utilizar para acomodar os conceitos lá presentes. Mais uma vez, o que nós queremos fazer é esse exercício com vocês. Nós escolhemos o texto ou os textos, escolhemos o pensador, mas eu preciso ter clareza o que é que eu quero extrair daquele texto, o que é que linha argumentativa eu quero desenvolver para acomodar os conceitos, articulando com problemas vivenciados pela humanidade. Então, a título de introdução, nós temos refletir sobre a história na perspectiva nietzschiana, passa pela investigação da segunda consideração extemporânea, denominada de sobre a utilidade e desvantagem da história para a vida. Eu estou anunciando, né, sobre o que nós vamos falar e a partir de que nós vamos realizar esta fala. Então, isso precisa a gente ter clareza para que o leitor compreenda, né, e faça também a sua própria investigação. Nela, o homem é concebido, nela onde? Né? Nesse texto, né? Nesse texto, nós estamos falando a segunda consideração, consideração extemporânea. Nela, o homem é concebido como um animal histórico, uma vez que a sua memória o impede de esquecer, no instante presente, né, os acontecimentos anteriores. Ora, se nós somos um ser de memória e a gente não consegue esquecer o que aconteceu outrora, eu vou ter espaço para poder construir o presente. O Nietzsche vai nos chamar a atenção de como isso será possível. Né? O excesso de memória é prejudicial à vida. A ausência de memória nulifica o homem. Então, na ausência de memória, o homem se iguala ao animal irracional, só que ele não consegue viver sem memória. É como se ele fosse as suas memórias. E o excesso de memória transforma o homem num burro de carga para repetir o que já foi feito até então. Então, este homem que o Nietzsche está se referindo é aquele que precisa aprender a recordar e a esquecer simultaneamente para poder construir a sua própria história e contribuir para a história de uma época. Assim sendo, é importante se perguntar como se dá, no instante presente, a relação do homem com o passado para vislumbrar o futuro.
Que tempo presente é esse? Observa, estamos no século XXI, no ano de 2021. Então, nós precisamos estar com um pé em 2021, olhando para o que aconteceu até então e vislumbrando, se nós continuarmos nesse ritmo, o que é que nós teremos? O que é que nós teremos? Certo? Então, esses elementos precisam ser o quê? Precisam ser levados em consideração. Aqui, o que foi que eu fiz? Eu anunciei sobre o que vamos falar, nós anunciamos a partir de que nós vamos falar e que problema nós vamos enfrentar para poder desenvolver, tá certo? O pensamento que a gente chama de um pensamento filosófico dentro de uma estrutura organizada que tenha a problematização, certo? Que tenha o argumento para acomodar os conceitos, os termos filosóficos comparados com uma realidade na qual nós estamos inseridos. A resposta para tal questão será construída no decorrer desse encontro, considerando que Nietzsche nomeou de história monumental, antiquária e crítica, salientando que a história não pode ser compreendida como uma ciência pura. Observa, a história compreendida como uma ciência pura nos leva, de uma certa forma, à denúncia que o Horácio fez no seu texto sobre o valor da filosofia. Essa ciência pura faz com que o homem, pela sua capacidade de pensar, ele construa a história pelo pensamento, nulificando as peças dos indivíduos em cada momento histórico para tomar suas decisões e contribuir para a vida e para a nação, para uma época, para a cultura de uma época. Mas como uma ação criadora de um conjunto de homens, né? Então, mais uma vez, salientando que a história não pode ser compreendida como a ciência pura, mas como uma ação criadora de um conjunto de homens que se contrapõem ou resistem a modelos de conhecimentos que se configurem apenas como instrução do homem, sem potencializar a sua força criadora em suas ações no seio da sociedade. Então, o que é que o Nietzsche está denunciando, ou que nós teremos denunciar usando Nietzsche? É que uma ciência que não é capaz, ou um saber que não é capaz de potencializar minha força artística, minha força criadora, que potencializa as minhas ações no seio da sociedade, é um tipo de conhecimento que não contribui para a vida. Ao contrário, nulifica a subjetividade, nulifica os indivíduos e coisifica os homens de um modo geral. É preciso a gente estar, né, trabalhando os saberes para além das instruções. É preciso que esse saber me dê condição de refletir sobre o que está posto no mundo e a forma que está posto. Então, logo no início do prefácio, aqui eu quero chamar a atenção para o levantamento da questão que nós vamos nos guiar por ela, né, associado ao que foi a pergunta inicial, né. Logo no início do prefácio do referido texto, qual seja a segunda consideração extemporânea, o filósofo enfatiza a sua desconfiança em relação ao saber instrumentalizado, que é o saber científico que nós temos na modernidade, à luz da racionalidade técnico-instrumental, que não se põe a serviço da vida, que não contribui para potencializar as ações humanas, afirmando que, citando Goethe, odeio tudo aquilo que apenas me instrui, sem aumentar ou estimular diretamente minha ação. Ação aqui, entenda-se como a capacidade de tomar decisões por conta própria e se responsabilizando por elas. Talvez esse tipo de saber, denunciado por Nietzsche, tenha a sua origem na cultura grega, que se efetiva na modernidade de forma mais contundente. E aqui nós estamos nos referindo aqui ao espírito apolíneo e ao espírito dionisíaco, que com o renascimento cultural e o advento da modernidade, a gente vai perceber, né, a prevalência do espírito apolíneo sobre o espírito dionisíaco
como sendo a única forma de produzir saber, a única forma de produzir cultura. Então, referindo-se à prevalência do espírito apolíneo sobre o espírito dionisíaco na cultura grega, em que a ordem, a harmonia e a razão se sobrepuseram aos sentimentos, às emoções e às ações das pessoas. Então, a gente vai perceber, né, uma luta na modernidade para se trabalhar com um modelo de racionalidade em que os sentidos não são usados com seu devido valor para se capturar elementos materiais para a produção do pensamento. Tanto o saber quanto as ações humanas passaram a ser orientadas pelo uso da razão, sem os devidos créditos aos sentimentos ou às forças instintivas dos indivíduos, levando Nietzsche a denunciar que, na tradição cultural ocidental, o espírito apolíneo triunfou, sufocando tudo aquilo que é, para ele, afirmativo da vida. O afirmativo da vida é entendido como a capacidade criadora que existe em cada pessoa. É a força instintiva dos animais que, pelo uso da razão, travestida pela moral, pela ciência, pela história antiquária ou universal, não permite que ela esteja a serviço da vida. Por esta razão, ele faz uma crítica aos valores tradicionais da cultura ocidental. Isso aqui é tanto do ponto de vista da moralidade, do saber científico, do saber filosófico, considerando-os decadentes. Isto se aplica ao conservadorismo, à visão de mundo burguesa, ao cristianismo e, enfim, a toda a forma de vida que considera contraditória a criatividade e a espontaneidade da natureza humana. Nessa perspectiva, é delegado ao filósofo a função de libertar o homem dessa tradição. Observa, Russell chamando a atenção para as dúvidas, para as incertezas, como sendo o campo fértil do filosofar. Nietzsche nos chamando a atenção que compete à filosofia, ao filósofo, levar o homem a se libertar dessa tradição que aprisiona o espírito humano, anunciando uma nova era, uma nova forma de pensar e agir através da transmutação de todos os valores. Talvez o apelo dos mitos primitivos, dos povos aos heroísmos e a vontade humana expresse bem as manifestações artísticas criadoras de valores que afirmam a vida. Tais manifestações não se limitam a uma época, a um período histórico, uma vez que elas se configuram como a capacidade criadora de um indivíduo a serviço da vida. A história e a cultura surgem pelas manifestações dessas forças artísticas e não apenas pelos conceitos puros, não apenas pela ciência, mas pelas as diversas manifestações culturais. É o que nós vamos ter exatamente o que o Nietzsche vai chamar de história, que conserva as individualidades ou é produzida a partir das individualidades na relação intersubjetiva no seio da sociedade. Então, qual é a estrutura da nossa exposição? Vamos pensar a vida mediada pela moral cristã, o saber abstrato da modernidade e o homem enquanto animal histórico, forma de se fazer história. E aqui eu quero, para a gente não se demorar demais, a gente vai ficar só nesse primeiro ponto hoje. E aí vocês trabalham em casa, né, durante a semana, a ficha de resumo a partir da terceira dissertação da moral, né, nietzscheana, tá certo? Da genealogia da moral, e no próximo encontro a gente retoma os pontos subsequentes, né? Então, o que nós estamos chamando aqui a vida mediada pela moral cristã na perspectiva nietzscheana. Nesse contexto, tá certo? Nietzsche, na genealogia da moral, ao realizar uma meditação metafísica dos valores, manifesta a sua desconfiança em relação à noção de valores eternos,
Para ele, os valores são históricos, criados e interpretados pelos homens e lançados no mundo por uma vontade de poder. A sua compreensão enfatiza o caráter subjetivo dos valores, descartando a compreensão da tradição metafísica que os concebiam tendo valor em si mesmo. Para Nietzsche, necessitamos uma crítica dos valores morais, né? E, antes de tudo, deve discutir-se o valor desses valores. E, por isso, é de toda a necessidade conhecer as condições e os meios ambientes em que nascem, em que se desenvolvem e deformaram a moral como consequência, máscara, hipocrisia, enfermidade, o equívoco e também a moral. Aliás, a moral como consequência, máscara, hipocrisia, enfermidade ou equívoco, e também a moral como causa, remédio, estimulante, freio ou veneno. Conhecimento tal que nunca teve outro semelhante, nem é possível que o tenha. Era um verdadeiro postulado o valor desses valores. Atribuía-se ao bem um valor superior ao valor do mal, ao valor do progresso, da utilidade, do desenvolvimento humano. Então, observa a pergunta que foi feita anteriormente, né? Aqui nós também temos, né, com Nietzsche, a moral como sendo o quê? Como sendo uma forma de produzir pessoas dentro dessa perspectiva dogmática que retira dela a capacidade de se desenvolver humanamente, retira dela a capacidade de pensar por conta própria, retira dela a capacidade de uma subjetividade encarnada no instante presente para se articular com o passado e com o futuro. Ao contrário, é uma forma de renúncia da vida no instante presente para galgar uma recompensa no além, para ter uma vida digna, não aqui na Terra, mas no céu, pela graça de Deus. A compreensão acima expressa um tipo de interpretação do valor dos valores que se impõe à humanidade como sendo a única e verdadeira, desconsiderando que os valores estão fundamentados, inevitavelmente, na vontade de poder, enquanto ser doente, que pode se expressar afirmativamente, ativo ou reativo. Visto por esta ótica, tem-se que a moral é uma falsa interpretação das ações humanas. No entanto, ela é legitimada pelo valor de verdade deste valor, determinado por uma cultura. A verdade, por esta ótica, se origina no âmbito da moral, fazendo desta questão o fator essencial de sua crítica, de forma tal que não há possibilidade de fugir da moral sem antes se livrar da vontade de verdade. Então, a necessidade que nós temos de que o nosso discurso seja verdadeiro, que as nossas crenças sejam verdadeiras e de convencer o outro de que a forma que eu penso é melhor do que a do outro, é o que vai fazer, o que ele está chamando de quê? De um processo de diminuição, de degradação do próprio ser humano. É como, ao invés de nós analisarmos os atos das pessoas em determinados contextos, nós as condenamos por uma ação que ela realizou, por não estar em consonância com o valor em si mesmo, construído por uma determinada moral. Quando nós vamos para a modernidade e a sua repercussão na contemporaneidade, nós vamos perceber que o saber por excelência, que é o saber científico, é uma forma de certeza que ela vai o quê? Que ela vai nos levar a crer que a única verdade vai estar naquele modelo de saber. E essa única verdade vai subjugar qualquer outra forma de reflexão, e aí você, ao invés de combater ou dialogar acerca de reflexões de ideologias, outras coisas mais, você vai o quê?
você vai tentar neutralizar, você vai denegrir a imagem da pessoa que ali está. E aí você vai perceber muito isso nas redes sociais, quantas pessoas são taxadas disso e daquilo, ameaçadas, você vai ver na política, né? Mulheres negras, pessoas trans, você vai ver nas redes sociais pessoas gordas, negras, que são, digamos assim, é como se você não pudesse ter acesso àquele espaço, porque aquele espaço não te pertence. Se cria uma imagem, um perfil, né, fabricado para ter uma aceitação pelo seu público, e quando você foge dessa aceitação desse público, esse seu próprio público é capaz de destruir a sua própria imagem, porque você não está fazendo a vontade delas. Então, aí nós temos o quê? Nós podemos fazer uma analogia para perceber como é que esse valor, né, em si mesmo, ou um valor, que não se faz a avaliação do valor, sobre o valor desse valor, vai gerando o quê? Vai gerando as intransigências, vai gerando uma espécie de barbárie nos meios de comunicação, nas redes sociais e também no convívio, né, na sociedade. Então, nessa perspectiva, a genealogia da moral realiza um estudo sobre o valor da verdade enquanto valor. Precisamos fazer isso nas nossas vidas, no instante presente, século XXI, 2021. Identificando uma rivalidade existente entre os valores morais e a afirmação da vida. Tais valores impossibilitam a liberdade de viver dos indivíduos, mutilando a espontaneidade e a força criadora delas. E aí, se a gente pega o modelo, né, o projeto de lei do movimento de escola sem partido, de uma certa forma, o que é que se pregava ali? Uma forma de negação da vida em prol de quê? De uma ideologia moral, ou, melhor dizendo, moralista, que não tem espaço, né, para o diferente, não tem espaço para a espontaneidade, não tem espaço para a escolha. Então, se você não está em consonância com o valor da minha moralidade, da moralidade de um grupo de pessoas, automaticamente, ou você está doente ou você está possuída. Nos dois casos, precisa de quê? Precisa de intervenções. E aí, a escola sem partido retirava do professor, né, qualquer possibilidade de expressar o seu posicionamento em relação a determinados problemas sociais. E, mais ainda, proíbe, né, ou proibia discussões de gêneros, de sexualidade e outras coisas mais. Então, observa que no século XXI ainda há uma vontade de potência negativa para se impor ao que a humanidade vem conquistando com luta, né, com organização de um modo geral. Então, tais valores impossibilitam a liberdade de viver dos indivíduos, mutilando a espontaneidade e a força criadora delas. A consequência disto é um caminho para o nada. Hoje nós chamamos de quê? Nós chamamos lá a teoria crítica, né, para a barbárie, o vazio, o niilismo. Aqui Nietzsche enfatiza 3 figuras como limitadora da vida, que são o ressentimento, a má consciência e o ideal ascético. Tais figuras são os elementos básicos da moral cristã, que impede a realização da vida, ou seja, o instinto criador do indivíduo é sufocado por eles. Assim, a criação da história, na concepção nietzschiana, fica comprometida, uma vez que esses indivíduos renunciam à sua força criadora, à sua capacidade de tomar decisões, para seguir procedimentos morais que faz com que você renuncie à vida na Terra para ter uma recompensa após a morte. Então, na perspectiva do ideal ascético, né, tomando como exemplo, né, tem-se que ele se situa no âmbito religioso, que consiste na negação da vida no mundo, no instante presente, afirmando o mundo além.
superior, fora da realidade material. A vida na Terra se configura como uma escada para o céu, uma vida verdadeira, uma supervalorização dos valores superiores. Essa inversão de valores se dá pela fadiga da vida que predomina na moral dos fracos, na religião e na filosofia tradicional. O homem sofredor, caluniado, reprimido, passa a afirmar os valores superiores, rejeitando a sua própria vida. Esse tipo de homem, para Nietzsche, é tomado por uma vontade de poder negativa e se torna incapaz de fazer a sua própria história e de contribuir autenticamente para a cultura e a história de uma época. Ele nem age e nem reage, apenas se deixa possuir por um ressentimento e cria inimigos imaginários, procurando se vingar deles. Então, se nós formos olhar hoje no contexto político nacional, nós vamos perceber isso em diversas instituições, né? Vamos pensar aqui a instituição de Palmares, né? Um órgão que é criado, foi criado para enaltecer ou para promover, para divulgar a cultura negra aqui no país, e quem é que é o seu presidente hoje e como é que ele se comporta em relação aos negros, certo? Sobretudo aqueles que têm um perfil, uma aparência que está fora da sua ideologia de que vem a ser uma pessoa de bem, uma pessoa que merece a credibilidade. Então, é uma caça às bruxas, né, que se instaura naquele órgão, e que a gente pode também perceber isso em outros espaços da gestão, né, do governo que nós temos hoje a nível federal. O ressentimento gera no homem uma angústia e um sentimento de incapacidade natural de reação. Por isto, o homem possuído por esse sentimento, não contribui para a realização da cultura autêntica e da história de uma época, mas apenas é aquele que quer trazer para o presente uma cultura passada com a roupagem, com a crença de que ela é uma cultura autêntica. E constrói abstratamente uma concepção de história como se ela coincidisse com a história de uma época. Então, nós negamos os contextos sociais que nós estamos vivendo, nós negamos a diversidade que nós estamos vivendo para querer voltar ao passado e impor, por meio de uma vontade de poder negativa, um modelo de comportamento nos indivíduos. Uma família tradicional, tá certo? Aos modos da Idade Média defendida pela Igreja Cristã, e isso se aplica exatamente para a população de um modo geral. Quando você vai olhar para os seus representantes maiores que estão à frente da gestão, a gente não consegue identificar esse modelo de família que eles estão pregando para o povo. Mas é como se o povo, né, ou parte da parcela, uma parcela da população, se sente contemplada ao ouvir esse discurso, e aí se faz uso desse discurso simplesmente para reforçar um retorno que não vai acontecer, mas incentiva a perseguição para o diferente, incentiva a formação de agências de resistência para retornar a algo que teve a sua efetividade em outros períodos históricos. Então, assumindo que a essência da vida é a vontade de poder, caracterizada pela força e a ação humana, corrobora para a negação dos valores em si mesmos. O asceta, por sua vez, não busca, na busca de sentido para a vida, encontra um valor que dá sustentação à sua existência. Uma dualidade, mais uma vez, trazendo aqui a questão da dualidade, entre o espiritual e o material, o que é interno e externo, no que é subjetivo e objetivo na realidade humana. Para alcançar tais valores, ele busca auxílio na força, com o objetivo de realizá-la. Porém, não encontra,
porque a força já é a própria fonte de existência humana. Nessa perspectiva, ele cria a necessidade de procurar uma justificativa, uma causa que justifique sua trajetória vazia. Então, o asceta reconhece a força como a verdadeira culpada pela não realização da sua vida. Então, agir por conta própria, não ser apenas alguém que faz a vontade do outro, sobretudo uma vontade de Deus, representada pelas igrejas, pelos pastores, certo? Seria exatamente o culpado, né, o caos, pela desordem que nós temos no mundo. Então, o conserto dessa desordem se daria quando se renuncia essa força para poder seguir, né, os desígnios, os valores divinos instaurados aqui na Terra pelas instituições responsáveis. E descarrega sua culpa, o seu ódio e a sua angústia na vontade de poder. Aquilo que é essencial à vida é tomado pelo asceta como princípio de destruição dela. Com isso, o asceta é a imagem do homem fraco que vive no mundo negando as ações afirmativas da vida, esperando uma recompensa após a sua morte. Talvez esse comportamento não seja tão diferente do homem moderno, no sentido de que, ao fazer uso da razão, acredita estar contribuindo para a cultura e a história de sua época. Aqui Nietzsche considera o eu autoconsciente da modernidade, que pensa o mundo ou a realidade de forma abstrata, a partir de uma estranha contradição de um interior que não corresponde a um exterior, e um exterior que não corresponde a um interior. Então, a racionalidade moderna, ela realiza abstrações, historicamente falando, para poder modelar uma concepção de história a partir de uma coerência racional, né, lógico, epistemológico, que ignora as necessidades dos indivíduos no interior da sociedade no instante presente. É como se os indivíduos no instante presente, eles só estão cumprindo uma designação já estipulada, elaborada pelo próprio pensamento. Então, não tem outra coisa a fazer, a não ser cumprir com aquilo que já foi pensado racionalmente. E aqui o Nietzsche está fazendo uma crítica, sobretudo, à concepção de história do Hegel. O saber que se empanturra sem fome e mesmo sem necessidade, não mais produz um motivo que transfigura e se dirige para o exterior e permanece oculto em um certo mundo interior caótico que aquele homem moderno denomina como a sua própria interioridade. Então, a gente para por aqui, para no próximo encontro a gente fazer a fala a partir do saber abstrato, tentando retomar como é que a presença, né, como é que a presença da moral concebida por Nietzsche, ela é transmutada para esse tipo de produção de saber, no sentido de promover o enfraquecimento dos indivíduos no seio dessa sociedade. Pessoal, pelo adiantar da hora, a gente para por aqui e fica à disposição para as questões que vocês queiram levantar. Eu vou interromper aqui a gravação e aí a gente fica, dá mais tempo para conversar e responder os questionamentos.